esse é o capítulo 17, né? O término, né? Quer dizer, vou dar uma repassadinha no que eu já passei. Terceiro A e terceiro B, capítulo 17, história 1. As reformas religiosas do século XVI, né? Tô lendo minha cola, lógico, né? Aí eu comentei com vocês que eles abrem o capítulo falando que um frade questiona a igreja. Então, todas aquelas transformações pelas quais a igreja, a Europa toda vivenciou no medievo, elas foram radicais para que a reforma religiosa acontecesse. Por quê? Até um determinado momento, durante o início da Baixa Idade Média, né? Lembrando que a Baixa Idade Média começa no século XI, a Igreja Católica tinha poder praticamente absoluto. Então, no século XI, isso ainda perdura, século XII começa a mudar, como já expliquei para vocês nos outros capítulos, né? Então, essas transformações todas que vão acontecendo ao longo do tempo, elas vão deixando a Europa bastante perdida no que estava acontecendo, porque a Igreja Católica queria continuar com o seu domínio. As pessoas questionando o valor da Igreja Católica, a necessidade que a Igreja Católica tinha. Então, não eram todas as pessoas, como também já expliquei para vocês. Então, em 1517, o Martinho Lutero, que era um monge, né, ele trabalhava na Alemanha, né, Wittenberg, na Alemanha, e aí ele começa a questionar uma série de coisas, e são essas coisas que vão dar início à reforma em si. Porém, antes disso, né, alguns outros homens começaram a questionar todo esse poder, todo esse domínio que a Igreja Católica tinha sobre a Europa no medievo, e a partir do final, do decorrer do século XIV, né, então de 1301 até 1400, século XIV, esse período vai sendo transformado. Então ocorrem as doenças, como já expliquei para vocês, né? As epidemias, ocorrem uma série de desastres naturais, né? Um tempo bastante grande de chuva, um tempo de seca, e todo aquele contexto que eu já expliquei para vocês, né? Então, desde meados da Idade Média, né, meados do período, então do século V até o século XV, Idade Média. Então, desde meados da Idade Média, o cristianismo ele vinha se transformando. No início, o cristianismo, que é importante vocês lembrarem, ele era uma religião das elites, né? O alto clero não era popular. Os padres do clero, os padres que tinham contato com a elite eram alguns padres, e os padres que eram os padres que tinham contato com as pessoas pobres, que iam da extrema-unção, que tinham contato com os moradores de rua, as pessoas simples eram outros padres, tá? Não era assim, não era todo mundo que tinha essa questão do poder espiritual, como é falado da igreja, né? Não eram todos eles, não. Aí o que vai acontecer? Então, o Império Romano estava chegando ao fim, o Império Romano ele se coloca, né, como uma região onde o cristianismo prevalecia, né? E aí, né, durante todo o medievo, a Igreja Católica ela tinha bastante força para combater, para reprimir todas as pessoas e movimentos que fossem contra ela, né? É nesse contexto que, ao longo de toda a Reforma Protestante, nós vamos vivenciar eles irem atrás daqueles que eram os hereges, né? Por causa das heresias que vão ser criados os tribunais da Santa Inquisição, né? Então, entre os séculos XIII e os séculos XV, a igreja foi alvo, a Igreja Católica, né? Ela foi alvo de muitas críticas, né? De muitos movimentos religiosos que foram surgindo, muitos problemas que a Igreja Católica vai ser, né? Vai sentindo, né? Atingida. E aí algumas denúncias que eram feitas para os próprios padres, né, sobre o comportamento de alguns membros da Igreja Católica que a população considerava inadequado. Vão acontecendo algumas denúncias sobre a venda de produtos que depois a gente vai chamar de indulgências, mas naquele momento não tinha um nome específico, eram produtos milagrosos, né? Tudo isso vai sendo bastante questionado. Aí o que vai acontecer?
aparece na história, né, um sacerdote. Esse sacerdote é o John Wycliffe, ele vai aparecer, então eu vou ler aqui, tá? Ele era professor de teologia, era inglês, e ele criticou toda a riqueza acumulada pela Igreja Católica, né? Lembrando que a Igreja Católica era uma instituição, então a gente sempre vai escrever com letra maiúscula, tá? Não, é uma instituição, né? Então, o John Wycliffe, ele começa a criticar tudo aquilo que era visível de ações dos membros da Igreja Católica. Ele vai condenar toda a venda das indulgências, ele vai condenar bastante, porque isso não era certo. Afinal de contas, o milagre acontecia, tinha que acontecer, né, através da fé e não pela venda de qualquer produto, né? Depois, o Jan Hus, né? Ele era um sacerdote e era um professor tcheco, né? Vivia na antiga Tchecoslováquia, né? Não era bem especificamente o lugar que a gente conhece hoje, né? Que é a República Tcheca. Ele defendia um fato que muitas outras religiões hoje em dia também defendem, que não precisava haver um intermediário entre Deus e você. Você poderia conversar com Deus, mas isso, né, naquela época não era possível, porque você não, como eu já expliquei em sala, você não podia conversar com Deus. Você tinha que estar na casa de Deus para conversar. E Deus precisava receber o pagamento sobre aqueles minutos que ele te deu atenção, aquela coisa toda, né? Então, ainda no século XIV, as ideias do John Wycliffe e de John Hus, elas vão ser assim bastante criticadas, né? No século seguinte, no século XV, elas vão ser bastante criticadas, né? E aí, vários fatores colaboraram para que a Igreja Católica passasse por essas reformas, né? Os fatores religiosos. A Igreja Católica se mostrava bastante contraditória. Por que ela se mostrava bastante contraditória? Porque ela defendia o desapego aos bens materiais, mas eles, membros da Igreja Católica, eles eram apegados com bens materiais, né? Eles ganhavam de presente, né? Durante o feudalismo, terras, eles ganhavam exércitos, né? Pequenos exércitos, eles ganhavam o trabalho de algumas pessoas, né? Então, os membros da Igreja Católica falavam de que a pessoa pura, ela tinha que ter desapego aos bens materiais, mas eles não tinham desapego nenhum. Então, essa questão aí era bastante contraditória. Uma outra coisa que faz parte do fator religioso, que eu também já falei para vocês, era a questão da venda das indulgências, né? Que, num primeiro momento, elas eram chamadas de relíquias, né? Mas depois vão ser chamadas de indulgências. Essas relíquias, elas eram bastante questionáveis, né? Porque quem que sabia se essa efetiva indulgência, se esse pedacinho de pano, que eu já expliquei para vocês que eles vendiam, fazia parte das vestes que Jesus usou durante o Calvário. Quem é que podia ter certeza que aquele espinho que era comprado por uma pessoa, 2 moedas de ouro para salvar um doente, era de fato o espinho da cruz que Jesus, não, da coroa que Jesus usou, né? Então tudo isso era bastante questionável. Então essa daí é uma parte dos fatores religiosos, né? Também nos fatores religiosos tem a questão da participação da igreja nos assuntos econômicos, né? Porque os membros da Igreja Católica, eles viam o nascente capitalismo, né? Que estava baseado no poder do comércio com a burguesia, né? Aquela nova classe social, eles viam esse nascente capitalismo com bastante desconfiança. Eles condenavam a usura, que é um empréstimo de dinheiro a juros, eles condenavam especificamente todo o gasto que uma pessoa podia ter que não fosse com a Igreja Católica, né? Então, eles estavam, assim, temerosos de que essa forma de vida que estava nascendo, forma de vida econômica que estava aparecendo na Europa, fosse separar a Igreja dos bens que a pessoa tinha para poder comprar o seu pedacinho do céu. Então, esse é um dos fatores, né? Os fatores políticos, né? Eles vão se deparar com vários empecilhos que a Igreja Católica tinha, né? Porque os estados unificados, né? Então, governos unificados, eles precisavam assegurar a sua soberania. Só que, até aquele momento, né? Quem era soberano? O rei estava lá.
ok, o rei estava lá e tal, mas quem mandava era o Papa. Então, no outro capítulo eu falei para vocês, né? Chegou-se até uma discussão. O rei, ele não podia ter o poder espiritual, era só o Papa. O Papa tinha o poder espiritual e o rei vai tendo o poder específico, né, que a pessoa vai ter dentro daquele lugar onde ele vive. Então, o poder espiritual era do Papa e o poder temporal era do rei. Então, esse conflito entre essas duas vertentes, né, vão, assim, dar margem para uma série de discussões. Essas discussões, depois, elas vão ser levadas em consideração e vai dividir a fidelidade dos súditos, né? Esse ser que está lá fora miando todo o tempo, né? É um clandestino que vem me visitar várias vezes ao dia e à noite também, né? Assim, os fatores culturais. Então, naquela época, né, do final do medievo e o início da Idade Moderna, a Europa, todo o aspecto cultural da Europa passa por uma série de transformações. Então, as mentalidades daquele momento europeu vão ser bastante modificadas, né? Vão surgir críticas, vai surgir aquela questão do uso da razão para tudo, né? O clero preparava assim uma série de contestação para essas críticas, né? Que estavam acontecendo quanto ao poder do clero, né? Esses reformadores, essas pessoas que criticavam a igreja, vão falar também sobre o monopólio da igreja sobre todas as coisas, né? A produção do conhecimento, os aspectos culturais, aquilo que eu expliquei no outro momento, falando a respeito da crítica sobre ser feliz, a crítica sobre sorrir, né? Então, a festa do asno, a festa dos touros. Então, tudo isso vão ser fatores que a Igreja Católica vai vivenciar, mas eles vão estar ligados aos fatores políticos, porque quem mandava naquela época era realmente o rei, mas o rei ele só podia mandar se o Papa estivesse de acordo com ele, tá? Uma coisa estava unida à outra. Aí daqui a pouquinho eu venho falando do Lutero e o início da Reforma na Alemanha.